segundo tipo de substância, que são sensíveis e imutáveis. Vejam só, para Aristóteles como para Platão, a realidade imaterial, a realidade que a gente pode chamar de espiritual, não está separada de forma absal ou absoluta da realidade material. É necessário que haja uma mediação. E para Aristóteles, essa mediação é feita pela astronomia, pelas ciências dos corpos materiais imutáveis. Eram os corpos que os antigos consideravam ser incorruptíveis. Os planetas, os céus e as estrelas. Então, segundo eles, a diferença entre, presta atenção, entre terra e céu é que a terra é composta por substâncias materiais corruptíveis. Tudo que a gente vê e toca aqui na terra transforma-se. Metamorfose ambulante, à la Raul Seixas. Tudo muda. Então, nesse aspecto, Heráclito tem razão. E por isso, o Vitor Lucas tem toda a razão a lembrar que os planetas são deuses. Por que eles são deuses? Porque eles não mudam, eles são imortais. Eles têm um movimento constante. E eles têm um movimento harmônico, eles têm um movimento musical, eles estão dançando. E ninguém vai tirar a vitrola dessa música. Essa orquestra não vai parar de tocar. Então, céu e lua, sol e lua, que eles consideravam dois astros divinos, não vão deixar de nascer e se pôr. Mas pode ser que as águas do mar se acalmem. E o Vitor também tem toda a razão ao lembrar que a astronomia, ou em Platão não tem uma divisão muito clara entre astronomia e astrologia. Tá? Na verdade, não há essa distinção muito clara na Antiguidade e na Idade Média. Porque a astronomia, que seria o estudo do movimento dos astros, está toda repleta e revestida de um significado simbólico. Ou seja, um significado do sentido moral e espiritual desses astros. E vejam só que, olha, a água, o mar, tá? A gente olha para o mar. Você consegue imaginar que daqui a 1000 anos esse mar seque? Claro. Você olha para uma montanha. Você consegue imaginar que daqui a 5000 anos essa montanha esteja derretida por um vulcão? Claro. Tem aquela música do Chico, Futuros Amantes. E quem sabe então o rio será uma cidade submersa? Os escafandristas. Então ele está especulando, é totalmente possível. Uma das coisas mais interessantes, eu acho que o meu amigo Gabi foi nessa cidade, a cidade de Pompeia, perto de Nápoles, na Itália, né? Foi uma cidade completamente submersa pelo vulcão, pelo Vesúvio. É muito interessante. Perto de Nápoles, na Sicília. E é muito curioso que tem uma espécie de múmia, tem umas pessoas ali petrificadas e mumificadas, paradas ali. Elas ficaram queimadas e eu não sei como foi do ponto de vista arqueológico, que elas ficaram como elas estavam. Então, o vulcão simplesmente as afogou. Pompeia. Isso aqui, quem gosta de arqueologia, história, é um passeio assim, um turístico maravilhoso, tá? Eu lembro que o guia ficou muito chateado comigo, porque eu não queria deixá-lo embora, e eu acabei o expondo a uma certa ignorância, porque ele não sabia nem metade do que era o mínimo para saber, para fazer um bom percurso ali turístico, minimamente, para quem tivesse interesse. E lá, inclusive, tem afrescos muito importantes, inclusive um afresco de Dionísio, quem estuda o Dionisíaco. Bem, tudo aqui na Terra muda. E as composições de fogo, água, ar e terra, elas estão mudando. Então pode ficar mais frio, pode ficar mais calor. A gente está vivendo um momento supostamente de aquecimento global. Mas depois pode esfriar. Não pode? Pode, claro. Agora, para Aristóteles, os astros não estavam submetidos à mudança, porque eles não eram feitos
das mesmas matérias. Eles eram feitos de éter, que era uma matéria, digamos, espiritual. Por isso que o éter era chamado da quinta essência, do quinto elemento, que não é água, que não é terra, que não é ar e nem fogo. Então imagine, o Sol, por exemplo, não era feito de fogo. O Sol é uma bola de fogo, né? Isso que é o Sol. A gente considera o Sol materialmente, você pode estudar o Sol. Os astrônomos têm infinitas... Por exemplo, a gente sabe o tamanho do Sol. Isso é impressionante, né? A gente sabe milhares de coisas sobre o Sol. Os buracos, as bolas do Sol. A gente olha para o Sol, observa o Sol. Pra gente, o Sol é igual à Terra. O Sol é uma substância material e muda. E pode ser que o Sol se apague. A gente não consegue imaginar isso, né? Mas pode ser que ele se apague. Então, para Aristóteles, não. Esses elementos, aqui 1.3.2.3, eles são capazes de movimento, de mudança de local. A única categoria a que eles estão submetidos à mudança é o local. Então, mudança de local a gente chama de movimento. Mas eles não são passíveis de alteração substancial, nem de aumento e nem de diminuição, nem de geração, nem de corrupção. Então, esses corpos seriam deuses. O Efraim está dizendo que alguns astrofísicos chamam de plasma o conteúdo do Sol, que seria um outro estado da matéria. Então, Efraim, olha como Aristóteles pode ter algumas das suas intuições abonadas. Então, vejam só. Se o movimento dos astros no céu é perfeito, e eles não param de dançar e de bailar uma música que é harmônica e constante e permanente, eles são divinos. Ou eles estão num patamar de divindade superior. Eles não são aperfeiçoáveis. Esse é um dos grandes critérios para provar que nós não somos deuses. Nós podemos melhorar ou piorar. Então pode ser que eu me torne um professor melhor no ano que vem. Ou pode ser que eu me torne um professor pior do ano que vem. É completamente possível. Ou pode ser que eu me mantenha no mesmo nível. Mas isso prova que eu não sou Deus. Isto prova que eu posso perder capacidades adquiridas ou desenvolver novas capacidades adquiridas, pelo simples fato que eu estou submetido a uma lógica metafísica de ato e potência. E que os meus atos morais, os meus hábitos morais, são atualizações de certas potências. Como a faculdade da memória, a faculdade da imaginação, a faculdade da inteligência. Tá? Então, vejam aqui. 1.3.2.4. Eles estão sempre em ato, jamais em potências de contrários, o que torna cansativo o movimento. Quando a gente anda, quando a gente corre, quando a gente nada, a gente tem a resistência, por exemplo, da gravidade. A gente se cansa, a gente se chateia, a gente se desconcentra. Então, pra gente, o movimento pressupõe sempre o esforço. Não é verdade? A gente precisa sempre romper com a inércia da preguiça, por exemplo, e começar a fazer, e começar a fazer. E quando a gente estiver fazendo, a gente vai ter que manter a concentração e resistir a todos os elementos dispersivos ou ao cansaço físico. Então, um carro que está em movimento, numa viagem, na estrada, ele está gastando gasolina. E pode acabar a gasolina. E nenhum carro pode ficar andando para sempre. Uma hora ele vai ter que parar para abastecer. Nenhum ser humano pode fazer uma vigília, sei lá, de 20 dias sem dormir. Uma hora ele vai ter que dormir. Ninguém pode fazer um jejum de mais do que, sei lá, 40 dias. Uma hora vai ter fome, né? Eu acho muito engraçado o jejum de Cristo, foram 40 dias, né? E depois é que ele teve fome. Então durante 40 dias ele não teve fome. O evangelho é muito claro. Depois de 40 dias é que ele teve fome. Mas uma hora ele tinha que ter. Porque ele era humano nesse aspecto, nesse sentido, né? Como na cruz, tenho sede, né? Uma hora... Então, esses astros não. Esses astros, eles estão sempre em movimento.
por exemplo, como o homem tem tanto a potência de correr quanto a de ficar parado, o ato de correr exige a fadiga de resistir à potência de parar, e vice-versa. O ato de ficar parado é a resistência da potência de correr. Aliás, é exatamente por isso que é muito difícil pensar. E por isso que é muito difícil ficar parado. Quem pratica, por exemplo, a meditação, aprende duas coisas dificílimas, que é parar de se mexer e parar de pensar. E você tem que ser um sábio de última categoria, quase um santo, para conseguir ficar parado e parar de pensar. Porque ficar parado até você consegue. Vai lá, 20 segundos. Eu digo você, eu, assim, gente de primeira morada, digamos assim. Gente que está começando. Olha, a André diz que o marido consegue fazer 14 dias. Isso é possível, né? Mas uma hora ele vai ter fome. E esse, quando ele começa a fazer, no ciclo, ele vai entrar num ciclo de produção de hormônio, o corpo vai começar a se habituar, uma hora vai ter uma resistência.